O conteúdo que você tá prestes a assistir foi gravado em live na twitch.tv/edquest. E se você quiser fazer parte desse clube, nós temos um grupo de Discord gigantesco e super completo com tudo que você precisa pra ler One Piece. E nesse Discord todos são bem-vindos, links na descrição. E agora, sem me esticar mais, vamos pro episódio. Então vamos lá, só uma pergunta, Ed, que agora, né, fiquei na dúvida. A gente terminou no golpe do Enel, né? Quando ele começou a destruição, né? O Enel tá destruindo toda a Skypiea, né? Okay. Eu ia falar Angel's Beach, mas na verdade tá destruindo tudo. E acaba com um cliffhanger do tipo assim, mano, uma puta tempestade de raios fodida, assim, que vai destruir tudo. Nesse momento, é muito curioso porque, assim, a gente acabou num puta cliffhanger, só que aqui, eu vou falar pra vocês, nesse começo, tem 1 ou 2 quadros pra aclimatar a história, mas eu vou dar um micro salto pra uma parada muito mais importante, que é o seguinte, começa o flashback explicando realmente a história de 400 anos atrás do grande guerreiro Calgara, que a gente já tinha visto uma estátua dele, a gente viu o Wiper falando uma coisa ou outra sobre o grande guerreiro Calgara. Na verdade, gente tem eu tenho quase certeza que a gente já mencionou que o Wiper é um descendente dele. Ele não é o líder, mas ele é quase como um líder guerreiro, alguma coisa assim, por ser descendente do grande guerreiro Calgara, né? Mas dessa vez a gente tá num flashback 400 anos atrás e a gente é apresentado ao grande guerreiro Calgara. É apresentado de um jeito muito bom, na verdade. Direto, a gente já vê ele já destruindo um navio. E as pessoas que estão no navio que tava sendo destruído estão surpresas com o quão selvagem é. Parece um bicho atacando eles, né? É apresentado o design dele, que a gente só tinha visto na estátua, e ele tem um cabelão vermelho, assim, uma pintura. Maneiro. Entendeu? Então... E o Wiper parece um pouquinho com ele, né? Se você for ver, né? Sim, só que com um moicano, né? Tipo, ao invés de deixar o cabelão, né? Ele deixa assim. Isso. Em contraponto a isso, a gente é apresentado ao Noland, que é muito boa essa apresentação dele também. É boa também. Eles estão sem comida no navio deles e ele pula no mar e a galera fica assim, nossa, o capitão morreu, né? E aí ele volta... Tempão, né? Ele volta com um peixão gigantesco e fala assim, tô meio enferrujado mesmo, assim, tá ligado? E a gente é apresentado assim, ambos, teoricamente, são grandes guerreiros, mas a gente vê um causando destruição e o outro trazendo comida pra tripulação dele. Então, assim... Posso, apenas uma adenda, a gente foi apresentado também, assim como a gente foi apresentado o Wiper, que é um descendente direto, a gente foi apresentado o descendente direto do Nolan, que era o Nolan lá de baixo, né, que eram os caras que ajudaram a gente a subir, tá ligado? Pelo uppercut e tal, com os macacos lá e tal. Sim. Eu não lembro o nome dele, era Mont Blanc e outra coisa, né? O que a gente viu no mundo atual é o Mont Blanc Cricket. Isso. Ele tem, aí, beleza, aí ele tem os mesmos cabelos, dois, né? Mais parecido ainda, né, comparado com o do Wiper, né? Ok. Só que uma coisa que é assim, quando fala do livrinho, a gente viu o Nolan bonequinho, né? De história de criança, né? E tal, né? E aí quando a gente vê esse Nolan, brabão, musculoso, e ele faz a mesma coisa que o Cricket faz, que é mergulhar. Lembra que o Cricket, ele era um mergulhador, ele ficava mocota lá embaixo e tal, e curiosamente fumante, né? Só pra deixar claro. Cara, assim como todos os melhores esportistas do mundo, né? Sem fumantes. O Cricket, ele fazia isso e a gente vê como o Nolan também. E aí o Nolan ainda faz uma piadinha, tipo assim, puta, eu tô enferrujado, assim, tal. Só trouxe esse peixão gigantesco. Sim. Né? Cara, você fez uma relação que eu tinha perdido nessa. Os dois são vistos mergulhando, verdade, logo no começo. São mergulhadores, mergulhando e durando o maior tempo a respiração dele, né? Então a gente tem esses dois quase que opostos, né, sendo apresentados, mas o Nolan chega na ilha, que é chamada de Ilha de Shandora. É assim que é apresentada no mangá a ilha que eles estão chegando, né? E nesse momento, os nativos, eles estão, tipo assim, explorando a ilha, tentando entender o que tá acontecendo, mas em paralelo tá rolando o que os nativos estão fazendo, um sacrifício, supostamente para que o deus deles cure a praga que tá afetando eles, certo? Não, aí ó, a gente tem duas paradas importantíssimas acontecendo. Porque assim, ó, primeiro, a praga é uma parada que é mencionada, se não me engano, antes, que é uma doença que veio das árvores. O Nolan, ele chega a ver um molequinho que tá, tipo, desesperado. Tá verde, assim. Ele tá verde, assim. E ele tá com o braço verde e ele tá pensando em arrancar o próprio braço pra ver se conseguiria, né? E se eu não me engano, alguém é mencionado isso antes nessa temporada, não é?
Não, Tenho quase certeza. é logo aí antes disso. Não, é logo aqui, ó. O Nolan, ele encontra o moleque e fala que eles estão com as febres das árvores. Isso. Porque é uma doença conhecida no resto do mundo, mas que Na o ilha, povo não. de Xandora não conhece. Eles acham que é alguma praga. É igual quando, né, a gente aprendeu bastante sobre doença nos últimos anos, né? Infelizmente, né? Ok. Sim. Mas assim, a gente aprendeu que quando uma doença viaja para um lugar que não está preparado, ela explode, ela vai para tudo quanto é lado, tá vendo? Sim. E outra coisa interessante é que o Nolan, ele tem vacina para essa doença no navio. Isso, E ele fala ele pra manda- tripulação dele tomar. Ele manda a tripulação manda dele se vacina. vacinar, né? Ele fala assim, Sim. garanta que a tripulação toda vai estar vacinada. Então a gente já sabe algumas coisas aí. Primeiro, essa doença, seja lá qual ela for, ela tem cura, ela tem vacina, Isso, e eles isso. têm algumas vacinas ali. Ele vê o sacrifício sendo feito lá, tipo, estão preparando todo um altar e tudo mais, e tem uma cobra gigantesca. Não, Uma a menininha cobra... fala o que é, né? A menininha que vai ser sacrificada, ela não está sofrendo, tá? Isso, ela fala pra mãe dela que não... Na moral, porque ela fala que ela vai ser um sacrifício pro Deus Sol. Pro Deus Sol, exatamente. Ela fala A que... gente já viu 2 deuses, tá? Até agora. É verdade, Teve a o estátua, Deus do raio e o Deus do Sol. Não, teve um outro, que era Qual? o Deus da Terra, que era o Terrag. Não, a gente viu, verdade. Então, são 3 deuses. A gente já foi apresentado ao Enel como deus do raio. A gente já foi apresentado ao Terrag, que é a Verf, né? Que eles têm umas estatuazinhas ali que eles cultuam, que é feita de terra mesmo. E o Caxi, que é a cobra. E a cobra. Então, a cobra, eles não falam que é um deus. A cobra é o emissário de Deus. Então a Isso, é o cobra vai mensageiro. comer a menina pra agradar os deuses. Cthulhu. Entendeu? A cobra é Cthulhu. Talvez. Todo mundo não, tá... Na tradução que eu tô lendo, a cobra é a forma física de Deus. Eles chamam a cobra de Deus. Então, Aqui. sim. É que eles ficam transitando entre isso, mas sim. E é nessa apresentação que eles mencionam que teve outros deuses, né? De qualquer forma, sim, que são os deuses da natureza no geral, que eles comentam, né? Mas só que a cobra tem que ser respeitada como se fosse um deus, né? Isso. E o Nolan chega, ele pula na água pela qual a cobra tava viajando pra comer a menina que ia ser sacrificada, e ele corta a cobra no meio, e ele salva a menina. Rola uma treta, é muito doida essa treta. Eu fiquei bem chocado na época que eu vi ela pela primeira vez. É porque é bem agressiva do Nolan. Tipo assim, o Nolan, que parecia um personagem parceiro e tal, não sei o quê, na primeira que ele teve a oportunidade de bater numa parada, ele cortou a cabeça. Isso. Tá Não, Você e ele fica treta chocado. direto com o Grande Guerreiro Calgara, porque o Grande Guerreiro Calgara foi lá pra garantir que o sacrifício fosse feito, e o Grande Guerreiro Calgara joga uma faca pra menina e fala, se mata que ainda dá tempo de valer o sacrifício, você tá entendendo? Isso. E o Nolan chuta a faca pra longe, ele tá tipo assim, não vai maneiro, rolar sacrifício, né? não vai. Ele se oferece pra resolver de outra forma, de uma forma mais inteligente, explica o mundo que eles viveram, o mundo do qual eles vieram, já não precisa mais lidar com esse tipo de doença, eles já progrediram além disso. Olha, embora ele seja um personagem extremamente agressivo a primeiro ver, né, porque ele vai e mata a cobra, né, ok. Em seguida ele para e fala assim, vamos conversar, acabei de matar seu Deus, vamos conversar, beleza. Ele tem a solução, abre uma letrinha aqui e começa a falar da vacina. Primeiro, é um pouco de loucura os caras parar pra escutar ele. Sim, mas é que ele chegou já fazendo muita coisa, né? E o Exato. molequinho lá que tava com o braço verde já tinha sido salvo, entendeu? Então ele fala funcionava, né? Exato. Que esse tipo de ritual bárbaro, esse ritual antiquado, né, digamos assim, era um insulto ao progresso dos homens do passado. Porque ele fala que já tiveram homens do passado que passaram por isso e acharam formas melhores, entendeu? Já pagaram essa conta, né? Então, os nativos lá concordam em dar um dia pra que ele resolva isso, então. Tá bom, você consegue fazer o remédio? Então, beleza. Volta aqui no pôr do sol de amanhã, uma coisa assim, né? Eles estabelecem o tempo no pôr do sol de amanhã com o remédio e a gente resolve isso, né? Acabou. E aí o Nolan parte, né, em busca disso, né? E enquanto isso, a tripulação dele tá completamente presa. Apresentam o nome da menina, né, que ia ser sacrificada. A Mus, ela fala com a tripulação, fala assim, vocês acreditam no cara, tal, que tá indo lá buscar, ou ele não pode fugir só e abandonar vocês? E eles explicam que ele é um
botânico explorador. Botanicista, ele é isso, entendeu? Ou seja, a gente tava na dúvida, ele é um capitão pirata, ele é o quê? Mas ele é especificamente um especialista nesse tipo de coisa. A natureza, as doenças, os remédios que podem vir dela, ele é um cara que manja disso. Acho muito foda também que tem um moleque que tava o bracinho verde, ele se chama Seto, tipo Seto Kaiba, sabe? E ele pergunta pro grande guerreiro Calgara o que é progresso. Muito foda, muito foda. É foda. Porque chega uma galera do futuro, literalmente falando assim, da onde eu venho, a gente não passa por isso que vocês estão passando. Cara, muito foda. Deve explodir a mente, né? Porque a gente não tem essa experiência, né? Não tem. Sim. É porque a gente também não conversa com muitas pessoas da China, né? Porque a China é assim pra gente aqui do Ocidente. A gente não tem dimensão das tecnologias, mas ok. Mas assim, imagina pra um povo, tipo, indígena. Sim. Tipo assim, se não me engano, eu acho que é no filme 1 ou 2 do Star Trek, nova trilogia aí, que tava tendo essa discussão, porque, tipo assim, eles estavam fazendo uma missão num planeta e eles não podiam ser vistos pelos indígenas, porque, tipo assim, ia dar merda, porque eles são um povo que ninguém tocou e eles têm que manter, tipo, preservado, pra não afetar o curso, assim, sabe? Sim, sim. Cara, e no Brasil, as terras indígenas, tem várias assim, existem várias tribos indígenas atuais do Brasil que nunca teve contato. Muito foda, né? Muito foda. Eu acho isso absurdo demais, mano, muito foda, mano. Eu vou falar uma coisa, a gente vai explorar mais ainda esse tema aqui nessa parte desse arco, e eu acho que assim, na medida do possível, o Oda tenta ser bem parcimonioso no que ele tá tentando explicar. Ele nem coloca, eu acho que, tipo assim, heróis e salvadores, ele tenta explicar como que poderia ter uma harmonia entre esses dois pontos de vista, você tá entendendo? Mas vamos seguir. O Nolan está buscando a árvore com a cura, né? Ele tá explorando a ilha pra achar a fonte, né, do remédio, e rola um terremoto e ele fica preso no meio da terra. A terra se divide em dois e ele fica bem preso entre duas partes, assim, de terra gigantes, né? Como o cara não voltou ainda, o Calgara vai lá só pra provocar ele, né? Eu acho muito bom esse diálogo. Ele fala assim, não, você foi lá buscar o remédio, tal, não sei o que lá, mas olha só você agora, você provocou os deuses e você tá preso no meio da terra. E é muito foda. Exato, porque a gente pode pensar assim, não, foi uma coincidência, né? Rolou o terremoto bem na hora e tal, mas prendeu ele. Prendeu ele, nem que seja pra forçar que haja essa conversa entre os dois, você tá entendendo? Ele pega e fala assim, você desafiou os deuses e agora você tá pagando por isso, preso no meio da terra e vai morrer. Assim que o sol se pôr, eu mato você, a gente volta lá, faz o sacrifício que a gente já tava planejando, a gente vai se livrar dessa praga. Teoricamente, né? É o que eles acreditam. Mas o Nolan, ele confronta o Calgara falando assim, tudo tem uma explicação perfeitamente razoável. Ele acredita que não são os deuses que estão irritados com ele e ele tá pagando por isso na Terra. Foi só uma coincidência que teve o terremoto bem naquele momento. Mas que se ele... Ele ajudou também, né? Pelo amor de Deus, tá ligado? Pô, lá Sim. ajuda também, né? Mas ele fala assim, que se ele salvar, porque é o seguinte, ele já tinha achado a árvore. Ele pegou o remédio da árvore e ele tava com ele na mão. E ele tava com a mão presa na terra. Entendeu? E ele não queria largar aquela parte da árvore ali, entendeu? Porque senão ele ia ter que buscar de novo e não ia dar tempo. Então ele queria, assim, ser tirado dali com o remédio na mão. E fala pro Calgara que, se você me salvar, eu salvo todo o seu povo. Mas que você tá escolhendo o caminho fácil. Isso é foda, ele acusa. Ele fala pro Calgara, você tá escolhendo o caminho fácil porque você tem medo. Nossa, né? Porque você tem medo. Nesse momento, chega uma segunda cobra que o Calgara fala, nossa, deve ser um filho do Lord Kashi, que é a cobra lá que ele matou. E ele representa os deuses, e ele tá chegando aqui pra matar. E fala assim, pronto, é só não fazer nada, a cobra vai te matar. E o Nolan explica pra ele que na vila de onde ele veio, eles curaram a doença. Era um negócio que matava muita gente, muita. Entendi. E mesmo assim... E tem um detalhe também, né? Imagina assim, ó, você é um cara, você vive num lugar e tal, chega um cara e bota em xeque tudo que você acredita. Foda, né? Absurdo. E ele tem bons argumentos. Essa é a parte ruim, sabe? Que, tipo, não tem como contestar. O cara tá com a vacina, tá funcionando, tá lá pra fazer a parada, sabe? Bem. Ele fala assim, que a primeira parte que eles viviam na vila deles era a devastação total. Quando vinha a doença, matava mó galera. E hoje em dia, com a vacina, era tipo nada.
pra eles, não, sabe, não fazia mais parte do pensamento deles, porque não afligia mais em nada. E a cura tá no braço direito dele, ou seja, aí que ele explica pro Calgara que já tá com a cura na mão. O Calgara vai lá e mata a cobra, que é o filho do Lord Kashi. E aí o Calgara pergunta pro Noland: Vira teu. O que eu acabei de matar? É um deus, né? É o representante de Deus na Terra, ou é só uma cobra? E aí ele fala: você fala que eu escolhi o caminho fácil, mas a pessoa que a gente ia sacrificar ontem era minha própria filha. Caralho, e aí já velho. o Noland do tipo assim, caralho, acabei de acusar o cara de estar escolhendo o caminho fácil. Ele não escolheu o caminho fácil, era o sacrifício mais difícil que ele ia fazer, que é o da própria filha, porque ele achava que essa era a única forma. Entendeu? E olha como essa cena, ela conversa com o começo, que é a cena do sacrifício dela e tal. Sim. Que é o pai dela chega, dá a faca e fala assim, se ele ainda dá tempo, tá ligado? Olha que parada, tipo assim, como é pesada, assim, sabe? O cara realmente acredita na parada, ele não tava escolhendo o caminho mais fácil. Ia ser muito doloroso pra ele, né? Sim, cara, é insano isso, é insano. E ele atacou a faca, mano, ele atacou a faca do tipo assim, pra filha dele e falou, se mata ainda. É absurdo. O Noland, já salvo, ele agradece, né, entende que não era o caminho mais fácil que ele tava seguindo e trabalha no remédio que realmente salva toda a população de Shandora, né? Logo em seguida, começa uma montagem de, ao longo dos dias, uma amizade sendo construída entre a tripulação, não só o Noland, mas a tripulação toda e os Shandianos, certo? Aí, é o que eu já falei no passado. Eu gosto mais do nome Shandoriano, porque eles são de Shandora, mas a tradução oficial é Shandianos. Muito curioso, é o que eu te falo, que o Oda tenta ser o mais sensível possível nesse tipo de tema, porque nasce uma nova cobra, que supostamente seria o neto do Lord Kashi. Ou seja, o Noland matou o vô, o Calgara matou o pai, mas tá vivo o neto. Ou seja, ele não tá dizendo do tipo assim, rejeita todas essas suas crenças e tudo mais. Vamos montar uma nova que permite que vocês se defendam, que vocês se protejam de doenças, mas que mantenham toda a sua cultura e tudo mais, entendeu? Então, nasceu uma nova, né, um neto que vai ser um deus que não vai receber sacrifícios ou tudo mais. Vai só representar religiosamente lá o que eles acreditam, mas não necessariamente a barbaridade de que era sacrificar a própria filha em troca de uma solução que talvez nunca viesse, entendeu? Podia ser dizimada toda a ilha deles por aquela doença, entende? Eu acho muito foda. O povo da ilha se surpreende com quanto o Calgara e o Noland se entendem e se dão bem. E eles pegam e eles tocam um sino dourado, né? Eles mostram a cidade de Ouro, que é uma cidade muito linda. Muita gente não pesca a referência disso aí, mas supostamente é Eldorado, né? É por isso que a estrutura de que é construída a cidade, ela parece meio maia. Então, é pra ser Eldorado aqui na América Latina mesmo. Não que exista América Latina no mundo de One Piece, né? Mas a estrutura, né? A arquitetura ali, né? Eles chamam aquele sino dourado de a chama de Shandora. Então, quando eles tocam o sino, é acender a chama de Shandora, certo? Nessa chama de Shandora, tem um poneglifo. É o segundo poneglifo que a gente vê em toda a história de One Piece. A gente viu um primeiro lá em Alabasta, que o Crocodile queria pra saber a localização da arma, né, da arma ancestral. A Robin, ela finge que não é isso que tá escrito naquele poneglifo, ela lê como se fosse a história de Alabasta, mas na verdade tava escrito, o próprio rei Nefertari Cobra, o pai da Vivi, fala, você mentiu pra ele, tá realmente escrito a localização da arma, né? E aí ela fala que, eu não ligo pro Crocodile, só eu que queria ler isso aí mesmo. Então, aqui tem um segundo poneglifo que a Robin poderia ler. Aí, beleza, os Shandorianos lá, os Shandianos, explicam que aquele texto que tá escrito no poneglifo, eles não entendem, mas que eles têm que proteger aquele sino e aquele texto. E aquele soar dos sinos é uma mensagem para os espíritos dos ancestrais deles, e eles reverenciam esses ancestrais deles como se fossem deuses, mas eles mandam para esses espíritos a mensagem de estamos aqui, para que os espíritos possam voltar a qualquer momento. Muito foda, muito bonito, né? E a cobra, a neta do Lord Kashi, ela adora que toquem o sino. Ela adora que toquem o sino. Os caras apelidam a cobra de
Nola, em homenagem ao Noland. De qualquer forma, a relação dos dois continua a se desenvolver, eles trocam informações, eles se melhoram uns aos outros, com muito sorriso, muita felicidade, é um bromance bem bacana de se acompanhar. Até que um dia, tudo muda, todo mundo começa a maltratar a tripulação do Noland, e o Noland em si. E aí o Noland percebeu que eles estavam exagerando no tempo que eles estavam ficando ali, né? Então decidem ir embora, né? Estavam já abusando da hospitalidade do povo de Shandora. Então, eles vão embora, vão decidir ir embora, né? Quando estão preparando todas as coisas pra ir, a filha do Calgara, a Mussi, que ia ser sacrificada, ela vai e explica pra tripulação de Noland, antes deles irem embora, que durante a exploração que eles fizeram ali na ilha e tudo mais, eles cortaram uma série de árvores que tinham ali. E essas árvores, elas são as árvores que contêm os espíritos dos ancestrais deles, que eles reverenciam como deuses. Infelizmente, a tripulação do Noland não sabia disso e falou pra eles que as árvores estavam doentes. Elas carregavam a doença que causava a febre da árvore. E o Noland fala pra ele que... Fala pro parece que é o imediato, né? Parece que tipo é um vice-capitão ali, que tá falando isso pra filha do Calgara, pra Mussi, que realmente não era direito deles tomar essa decisão de cortar as árvores sem antes comunicar, explicar pra eles o que estava sendo feito ali, né? E ele chega a falar que não é ciência se não tá respeitando a natureza e o ambiente que eles estão ali, porque ali é dali que eles aprendem as coisas. Então, se não respeita, não é ciência. Aí, o Noland e sua tripulação estão indo embora, estão fugindo, sem se despedir, porque aconteceu esse mal-entendido que gerou todo esse conflito entre eles no final, mas a Mussi explica pro Calgara o que foi o mal-entendido, e o Calgara, tentando se redimir, né, tentando entender o que aconteceu, pede que o povo toque o sino de Shandora para que o Noland possa ouvir, e quem sabe ficar ali mais um tempo, mas o Noland já tá indo embora, já zarpou, mas ele ouve o sino, e ele olha para trás e tá o Calgara pedindo desculpas, gritando e prometendo que vai tocar o sino sempre para que ele nunca se perca no retorno da ilha. Só que a gente sabe o que aconteceu, né? Aquele terremoto que desencaixou a ilha e prendeu o Noland em certo momento, aquele terremoto era a Knock-Up Stream tentando destruir a ilha. Eventualmente, a gente já sabe, ela consegue. Ela quebra a ilha e joga ela nos céus. E a gente consegue acompanhar isso. O Noland volta pra buscar a ilha e ele acha que a ilha afundou, já que ela não está mais lá, tá só uma parte, tem uma casinha quebrada, a ilha deve ter se afundado. Ele não sabia do fenômeno da Knock-Up Stream ainda, então ele é executado como um mentiroso, já que a Cidade de Ouro realmente não existe mais. A ilha, lá no céu, é jogada aquele povo de Shandora no meio de Skypiea, onde tinham anjos e que eram os servos de Deus, o Deus na época, né, de 400 anos atrás, e eles foram expulsos e ao lutar pra tentar manter aquela terra que foi para lá em cima e ser uma agora de Upper Yard, o Calgara morreu, o grande guerreiro Calgara morreu e o povo dele foi expulso do Upper Yard e ficou longe. Então, os futuros descendentes do Calgara carregam essa responsabilidade de tentar tocar o sino novamente para encarregar aquela mensagem de estamos aqui para os espíritos dos seus ancestrais, tanto do Calgara quanto Foda, do né? Noland. Muito foda, Não, é muito foda. Cara. eu quero fazer só uma. Deixei você completar, porque eu quero fazer só uma adenda. Aham. Essa história é muito bonita. Eu lembro claramente, quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei chocado com os plot twists, porque é insano. Tipo, ó, tá tudo indo bem, depois de toda a resolução, você fala assim, não, agora resolveu, né? Eles vão Sim, tomar sim. vacina, eles começam a ficar amigos, o bromance é insano. É muito maneiro de ver. Tipo assim, One Piece, ele cria uns personagens que eles são claramente muito mais do que os outros, como pessoa. Eles são humanos normais, mas eles são muito mais poderosos. A gente tem várias evidências assim. O Luffy mesmo, Sim. mesmo com a fruta dele, ele faz muito mais, tá ligado? Ele faz muito mais, assim, naturalmente. O Zoro, que é um cara normal, o Sandy, a Sim. gente percebe que eles não são comuns, sabe? Sim, Quando a gente sim, vê concordo. quando a gente vê o Nolan, quando a gente vê o Calgara, a gente fala assim, mano, esses caras são absurdos. Quando eles viram brothers, é muito maneiro, é Sim, muito da hora, uhum. tá ligado? E aí quando
começa a tratar mal do nada. Você fica tipo, mano, o que tá acontecendo? É de Que partir isso, o sabe? coração, Assim, sim, porque eles estavam se dando tão nossa, bem, sim. Aí eu pensei assim, de primeiro momento, eles estão fazendo isso para os caras não ficar parados lá para sempre, para eles continuarem, né? Mas não, o Oda já entrega na cara assim, ó, não, ó, a gente tá te mandando embora aqui por causa disso aqui, ó, tá Sim. ligado? Vocês fizeram isso aqui e assim, o Nolan não sabia que iria afetar tanto a religião deles, assim, dos caras, Sim. tá ligado? Então, como foi um acidente do Nolan, ele aceita de prontidão e fala assim, ok, eu entendo. Mas então, desculpa, eu estou acho indo muito embora, né? foda que o Nolan, ele descobre assim, e aí ele pega na hora e ele fala assim, tá bom, então a gente errou. Foda-se. Isso. A gente errou. A gente errou mesmo. Isso é um cara, foda, porque, tipo assim, ele não é um cara só bom. Sim. Ele é um cara bom a ponto de se auto-reconhecer, sabe? Sim. De entender o erro e tal. Então, tipo assim, ó, ele não fica chateado. É de cortar o coração e ele não fica chateado nem nada. Ele vê que ele cometeu um erro e ele tá indo embora. Mas aí o que acontece? Agora é um cara meio, né? Meio explosivo, assim, né? Tem que trabalhar a raiva, né? Ir no psicólogo, galera. Passa no psicólogo, faz bem. O cara já saiu chutando o pé, né? Quando a filha dele contou a verdade, ele ficou de coração partido. Sim, sim. É visceral, né, a reação dele. Sim, ele vai lá berrar pro cara ouvir. Muito foda, cara. Da mesma maneira que é bonito o Nolan ter parado tudo pra, sabe? Sim, sim. Foi bonito também quando o Calgara percebeu que ele cometeu um erro, ele também reconheceu. Pra você ver como os dois eram caras fodas, sabe? Sim. E, bem, não é por nada, pessoal, mas a gente sabe um spoilerzão, né, do Nolan, desde a hora que a gente conheceu ele, porque foi dito pra gente, quando o Nolan voltou e contou pra todo mundo que eles fizeram, o rei claramente ficou interessado no Din-Din. No ouro, sim. E o Nolan aceitou assim, pra ir rever o amigo, né? Exato, porque quando eles estavam indo embora, teve a mensagem de tchau. Isso é uma parada muito One Piece também, que eu gosto muito, que é assim, ó, quando vai dar a partida, sempre acontece algo inesperado, porque, né, pô, eles são piratas, eles são, sabe, acontece, sabe, eles se perdem, sim. São tão atrasados, vão de última hora, ou vão cedo demais. Eles fazem esse tipo de coisa. E é sempre maneiro o jeito que eles dão o pé, sem magoar ninguém, sabe? Eu acho isso interessante. Sim, concordo. E nesse momento você fala, eles estão indo embora magoados, dos dois lados. É muito triste. Foda. Tá, não, e é uma mágoa que não foi apaziguada, não foi resolvida por 400 anos, tá ligado? Porque a vida aconteceu, né? Uma ilha foi pro céu e o outro cara foi morto, tá ligado? Muito exato, foda. E aí a gente tá contando essa história toda porque enquanto a gente tá escutando o que aconteceu no passado, pra estar como está atualmente, a gente viu anteriormente um flashback contando que teve um deus antes do Godfall, eu sempre esqueço o nome dele. Gunfall. Teve um deus antes do Gunfall, que foi o cara que veio e ele tá nesse gap de tempo. Tá isso, sim. E aí, assim, esse cara veio, ele colonizou o lugar e jogou os Calgara pra fora, ainda mais depois que o grande Calgara morreu, provavelmente, sabe? Não sei, sabe? Os caras não conseguiam mais lutar ali e foram só chutados, né? Eles não conseguiram lutar, foram chutados, e aí quando o segundo deus, depois, alguma coisa aconteceu com esse deus, a gente não sabe o que. E aí veio o Gunfall, e o Gunfall viu a merda que tinha acontecido, tá ligado? Mas ele não tinha como resolver agora. E o Gunfall tenta apaziguar só. Só que não dá. Agora, a galera só quer tudo ou nada, entendeu? Agora eles estão tanto... Mas assim, é claro, né? Quando o Gunfall chegou ali, eles estavam num momento ruim, claro. Sim. Aí eles não imaginavam que podia piorar. Isso, verdade. Aí chegou não. Mas, cara, vou te falar uma coisa. O Calgara morre e ele deixa esse negócio ardente no mundo, que é, alguém precisa tocar esse sino. Esse sino precisa ser tocado pra botar um ponto final em toda essa história de 400 anos. E aí, eu coloquei aqui na minha anotação que eu queria falar sobre isso, que é o seguinte, o Barba Negra lá em Jaya, né, a gente já sabe que é o Barba Negra e tal, não sei o que, ele falou pro Luffy que o sonho dos homens não tem fim. E em Logtown, a gente tem uma citação do Roger, que quem assistiu o anime sabe bem dessa citação, porque é a intro da abertura. Quando começa a segunda abertura, a gente tem essa citação. Não é a primeira, riqueza, fama, poder, tal, não sei o que. É outra. Propósito herdado, o destino de uma era e o sonho das pessoas. Enquanto as pessoas continuarem perseguindo o significado de liberdade, essas coisas nunca deixarão de existir. Que coisas? Propósito herdado, destino de uma era e o sonho das pessoas. Ou seja, outra pessoa que fala que o sonho das pessoas não tem fim. E como que fica isso? Através do propósito herdado, né? E essa frase conversa bastante com a frase do começo de Skype, né? Que era uma frase assim também, né? Tudo que o homem sonha, ele alcança, uma coisa assim, né? Isso. O que é, a gente vê o narrador. Barco caindo. O narrador falando, isso.
tudo que o homem pensa é uma possibilidade de existir. E aí Isso. fala que é o fisicista Willie Gellon, que ninguém sabe quem é esse cara, mano. Do nada tem uma citação dele e ele é um cara fictício, ele não é do mundo real. É tipo entendeu? o Albert Einstein do One Piece, tá ligado? Isso, ele tá dentro daquela obra ali, entendeu? Uma coisa interessante, tipo assim, a gente tá acabando Skypiea agora, tipo assim, dá pra ver que a gente tá numa reta final, Sim. assim, do arco. E uma coisa bem interessante desse arco e é um dos motivos pelo qual muita gente não gosta dele, na verdade, é que ele é bem fantasioso, né? Ele é bem conto de fadas, assim, tanto na estética quanto nas temáticas. Ele é Sim. fantasy política. Tipo, eu não sei se vocês gostam desses tipos de filme, mas eu sou muito fã daqueles tipo filme animatronics, assim, sabe? Que tem místico, assim. Teve um que lançou da Netflix um tempo atrás, aí que é meio que de rato, umas paradas assim, sabe? É o Dark Crystal. acho que é sei. Acho que é isso. Esse é o tipo de coisa que me intriga muito. Tipo um Final Fantasy, que é o quê? É um mundo mágico que não faz nem alusão direta ao nosso mundo, nem nada. Faz em algumas coisas, né? Faz, tipo assim, tribos indígenas, Sim, colonização, etc. Essas partes aí, ok. Essas partes eu não preciso falar que é meio óbvio, assim, sim. Então, mas aí a gente tem toda essa vibe de que Mas o mundo é um conto de fantasioso. fadas. Tanto é que grande parte do arco que a gente tá tendo flashback agora nem é um flashback, né? Tipo, que tá mostrando pra gente, como espectador, saber o que tá rolando. É uma história que tá sendo contada pro Luffy. Isso. É uma história que o cara lá de Skypiea tá contando pro Luffy sobre a história do Norland e a verdadeira história pro bando. A verdadeira história do Norland e do Calgara. E é quase como se fosse uma mitologia dentro do próprio mundo de One Piece. Sim. Mas é uma coisa interessante que tanto a narração do começo do arco, quanto a fala do Barba Negra em Jaya, de que tipo, os sonhos das pessoas são tipo, o sonho é o que move o mundo, os sonhos podem ir à realidade, e Skypiea é um sonho, né? Tipo assim, a cidade de ouro. Curioso ele falar isso, a gente entrar num arco só disso, loucura. Tipo assim, o Barba Negra fala isso pro Luffy, é exatamente isso, sabe? Aí vem o narrador e fala uma parada sobre isso também. Aí a gente vai pro mundo mágico, só magia, doideira e loucura. Então, eu acho que muita gente... Isso é uma coisa... Vai falar. Não, e essa é uma coisa que, tipo assim, não vou dar spoilers, mas pra quem tá acompanhando agora o One Piece, essas coisas de sonho assim... Sim. Uma vibe muito importante. É tipo uma assim, síntese do que significa o One Piece, né? O One Piece é, tipo assim, é sonhos movendo o mundo. A gente sabe que o Luffy, ele quer ser o rei dos piratas. O sonho dele é ser o rei dos piratas e é isso que move a história. É ele se movendo pra conseguir realizar isso dele, sim. O sonho, literalmente. É o sonho. Então, um adendo então pra gente poder dar sequência aqui e tal, né? Você vai comentar mais alguma coisa sobre essa parte, não? Não, é que eu acho que muita gente acha Skypiea ruim ou pulável, alguma coisa assim, porque é algo tão removido da realidade em todos os aspectos, até geograficamente, que, por exemplo, o Luffy, se ele matar todo mundo lá, se ele deixar todo mundo rico, se ele mudar todo o status quo, não muda a recompensa dele, porque o governo mundial nem mais, sabe, mal sabe que existe. Então, você tá entendendo o que eu tô dizendo? Aí você tocou num ponto que mexe muito comigo numa coisa só pra gente seguir pro próximo parte, né? A gente sabe que o vilão desse arco, ele é muito longe, assim, mais forte do que todos os personagens atuais. Tipo Verdade. Assim, é um nível de força tão maior que ele brinca com todo mundo. Ninguém nem chega perto de brincar com os caras, ninguém chega nem perto de tocar nele. Tipo assim, é ridículo. O cara tem o mantra, o cara tem o sonar lá, que ele escuta tudo, o mantra dele, que ele escuta a pessoa, teleporta atrás da pessoa. A fruta dele é insana de forte. É muito foda. Qual é o problema? É dito que o Luffy seria o inimigo natural desse cara. Porque cara... Isso no anterior a gente falou. O Luffy é imune. E parece ser uma coincidência. Tipo assim, nossa, foi muito sorte do povo que chegou um cara que é imune à eletricidade. Calma. Não, eu vou falar pra você. Eu acho que nem tanto, a gente vai saber mais pra frente aí e tal, porque tem mais lore de
hype, tem mais lore, mas só pra finalizar essa parte, olha como é curioso, o Enel, ele poderia ser, tipo assim, um cara muito, muito acima da média na Terra, né? Tipo assim, eu acho que ele seria acima da média, mas não seria o pica. Ele não seria o Deus. Porque, assim, pra quem tá acompanhando o One Piece depois, né, mais pra frente e tal, existe um personagem muito mais forte. Ele assim, definitivamente não seria o pica é hoje. É verdade. Exato. Mas assim, você consegue concordar comigo que se ele tivesse descido, ele não seria atualmente o mais foda e tal, mas ele poderia ter evoluído mais. Claro, tá só que o que aconteceu? Ele chegou lá e parou, ele virou rei lá, não tem por que ele ir embora, tá ligado? No anterior a gente chegou a falar isso, que o Luffy falou que ele era um peixe grande de um aquário pequeno, né? Isso. Ele chegou a falar isso. Olha o que vai acontecer agora. O Luffy, em teoria, acabou de perder pra ele. Porque a gente foi jogado pra fora foi jogado pra fora, tá lá embaixo tentando se recuperar e tal, não sei o quê. Enquanto ele tá tentando se recuperar, veio a história. E aí essa história, ela conta o quê? Não só como eles sofreram, o povo todo, como todo mundo só se ferrou nessa história, tá ligado? Como foi uma história muito sofrida, como o Nolan, na verdade, não era o que, né, sabe, era dito sobre ele e tudo mais, perfeito. Aí, depois de tudo isso, o que acontece com o Luffy? O Luffy recebe o boost, o mais foda que tem, que é quando ele realmente entende o problema do lugar. Nossa, na hora que isso acontece, o Luffy, ele sabe quem é o inimigo, ele só vai lá e destrói. Ele fez isso todas as arcas até agora. O problema é, ele é leiardinho, ele demora pra entender, tá ligado? Só que na hora que ele completa as informações na cabecinha dele, a galera tende a falar que o Luffy não pensa, completa, beleza? Mas assim, ó, o Luffy tá ali escutando a história. Ele entende o quanto o povo ali sofreu, ele vê pela cara, pela história que o cara tá contando, a seriedade, tá ligado? Aí o que acontece? Na cabeça dele, ele quer destruir o Enel e tocar o sino, obviamente. Sim, é isso que ele quer agora. Vamos pra isso? Agora a gente vai pra luta, né? Agora vamos lá. Voltamos pro momento atual, 400 anos depois. Os Chapéus de Palha, o Guerreiro Wiper, eles estão ali com o propósito herdado, né? Já estão todos alinhados entre si. O Luffy decide ir lutar contra o Enel mais uma vez. Só que ele quer pra concluir o sonho do Cricket, que é encontrar onde tá a Cidade de Ouro. Ou seja, ele quer ver o sino. E aí ele pede a ajuda da Nami, que ela pilote o Waver, porque ele não sabe pilotar, e leve ele lá pra cima, pra onde tá o Enel. Ele quer fazer uma manobra de Tony Hawks pra ir lá acertar o Enel lá no ar, né? Eles explicam isso pro Wiper. É muito bom. Eles estão todos ali alinhados. Vamos fazer o Luffy conseguir. Como? Vamos inclinar o Giant Jack, que é o pé de feijão gigantesco, né? Vamos começar a derrubar ele e vamos inclinar ele pra ele fazer uma rampa de skate mesmo. Realmente, a Nami conseguir subir, aí é uma chance só. Ele vai estar caindo e eles conseguem fazer pela inclinação, andar por cima dele, chegar no Enel e luta, partiu. Mostra assim, o Zoro tentando acertar o Giant Jack, a Nami joga um papel pra eles explicando, joga pro noroeste, sei lá, e aí eles explicam pro Zoro onde ele tem que cortar, e aí ele corta, não é o suficiente porque ele toma um raio antes de conseguir. Porque é curioso, porque é pedir pro Zoro seguir uma direção, né? Concorda? Sim. Okay. Aí a Cobra, ela tava tendo um sonho, no sonho dela, sem querer, também se alinhou com a galera, tá ligado? Ela também tava tendo um sonho de fazer tudo voltar como era 400 anos atrás. E aí ela acorda de um sonho e empurra mais um pouco com o Giant Jack, mas não é o suficiente. Aí o Wiper, ele tá puto. Por que esse moleque se acha no direito de tocar o sino? É a responsabilidade dele, porque ele é o descendente do grande guerreiro Kalgara. Só que a Robin explica que ele quer fazer isso pelo descendente de Mont Blanc Noland. Fala como que essa não é uma ideia romântica do Luffy. Romântica do sentido de romance, né? Uma história bonita. E aí o Wiper até começa a chorar e fala assim, o Mont Blanc Cricket. Fala assim, o ancestral desse cara era Mont Blanc Noland. E aí ele entende. O Luffy tá querendo fazer a mesma coisa que ele quer fazer, só que do outro lado da promessa. Aí ele fala, tá bom, vou ajudar. E ele usa os dois caras ao mesmo tempo. Exatamente. E aí ele usa o Reject Dial, que supostamente era pra destruir ele, né? E explode uma parte do pé de feijão e o pé de feijão finalmente começa a se inclinar. Eu gosto muito desse momento aqui, que é o seguinte, o Enel tá fazendo o Raigou, né? Tá fazendo o Raigou, que é aquela tempestade fudida, super densa e tudo mais, com uma bola de tempestade, né? E aí o Luffy, ele quer desfazer essas nuvens aí. E aí ele pega e ele sacou. Ele fala assim, mano, esse Enel usa ouro porque o bagulho é condutor. Então o Luffy, mano, cientista o cara, mano. Ele enfia a mão lá dentro do Raigou e começa a sacudir e dá um golpe chamado Gomu Gomu no Fogos de Artifício versão
badalo de ouro. Mano. Não, eu queria pegar. O Luffy tem doutorado em física, assim, né? Cara, muito rápido, ele entendeu todas as interações do raio. Eu queria pegar essa parte e enviar pro meu parceiro, Load Comics, que falou inúmeras vezes no seu review sobre o live action que o Luffy não pensa. Então, isso que Porque, eu falo, assim, muita o Luffy gente calculou ciência aqui na cara dura, assim, sabe? Muita gente acha que o Luffy não pensa porque ele não tem balão de pensamento. Mas ele tem ideias o tempo todo e a gente não vê um texto pra explicar isso. Pra mim é óbvio que, apesar do Luffy ter todo o estilo de luta dele é só de ideia, porque ele não é... Isso! Assim, ele não é formado em nenhuma luta específica, ele sabe dar soco, chute e tal, beleza. Só que ele só luta no instinto, tipo assim, pensando. Então os golpes dele é tudo arma, porque ele tinha referência de arma. E por aí vai. Isso. E aí, cada golpe que ele vê, ele visualiza coisa acontecendo, ele tenta imitar o golpe dele com a borracha. Mas ele pensa. A gente só não tem acesso aos pensamentos dele. Mas beleza, ele pega e ele começa a sacudir lá dentro o badalo de ouro que tá preso na mão dele. E aí, é muito foda. Essa cena mano, é absurda. É absurda. No anime, recomendo muito ver essa cena. Vou pôr a cena no Discord, pra quem quiser. Cara, o povo de Skypiea, eles falam assim, não tem mais como fugir. Olha o tamanho dessa tempestade. Não dá tempo da gente ir pra longe o suficiente antes que o julgamento divino chegue. Eles estão só o Cid do Era do Gelo, a gente vai morrer. Exato, já era, vamos morrer. O que pode fazer quando o avião tá caindo? Os caras param, ajoelham e começam a pedir a Deus que, se ele existe... Mano, os caras são anjos no céu e eles estão assim, se Deus realmente existe, que nos ajude dessa vez, que protejam eles. E aí, quem salva eles, né? Nesse momento, o Luffy termina de sacudir e explode o Raigou. Tudo se desfaz e o céu abre e a gente consegue ver o sol de novo. Literalmente na hora, vira um puta dia lindo. Que absurdo essa cena. O Luffy trazendo o sol de volta pra galera que já tinha perdido a esperança. Absurdo. Eu vou botar referência visual aqui, só tô procurando a página. Tá bom. O povo de Skypiea tá rezando, pedindo que Deus os ajude. Até o Wiper, nesse momento, tá implorando que o Luffy acenda mais uma vez o fogo de Shandora. Ou seja, que toque o sino, que representa aquela promessa de 400 anos que tá pendente pra todos os lados, né? Achou aí, Ozor? É esse aqui, né? Eu quero tempo bom. Essa tradução é meio ok, assim, eu já vi umas melhores, tipo, faça-se o sol, limpe o céu, uma coisa assim. Mas muito foda, cara, é absurdo. No anime, a trilha sonora, sabe, chega num ponto, num ápice, assim, é absurdo. Mas vamos lá, o Luffy, ele tá mirando no sino, ele quer acertar o sino. O Enel, ele entra num modo que ele fala que ele é o deus do trovão, e ele fica parecendo um Buda, né, um Buda com aquela coisa assim, só que gigantão, e ele fica entre o Luffy e o sino, ele vai tentar parar o golpe do Luffy. Uma coisa interessante pra se notar aqui é que nessa forma, o Enel, ele tem aquele negócio de tambores assim, atrás, né, e tudo. O negócio de tambores ainda tá aqui e também entra na forma de raio. Isso, exatamente. Então, que isso? Ele mantém o bagulho, sim. E aí, ele tá lá, né, ele pega e enfia, é muito doido, né, ele enfia um tridente assim no Luffy pra ver se o Luffy vai querer continuar dando golpe pra frente, se o impulso dele vai pegar e machucar ele, tá ligado? E aí o Luffy cai essa segunda vez e a Nami já tinha jogado o Waver, né? A Nami pegou e ficou numa nuvem intermediária ali, em que ela tava se protegendo, e o Luffy, ele pega e ele tá, tipo, caindo assim. No anime, o anime ainda abusa muito das expectativas, faz parecer que, não, agora ferrou, agora conseguiu, agora não vai conseguir mais. Mas o Luffy se segura na nuvem que a Nami tá parada, e ele fala pra Nami, sai da minha frente porque eu vou destruir isso aqui. E aí ele pega o impulso na nuvem, usa o sino pra fazer o peso, e aí, tipo, um pêndulo, né? Ele tá, tipo, fazendo o peso e voltando com tudo pra dar o golpe no Enel. E aí ele dá um golpe ali, que ele fala assim, muita gente confunde qual é o nome do golpe, mas ele fala Gomu Gomu no, e aí ele fala, até que o sino toque. Isso é um trocadilho, como se fosse uma luta de boxe, que é pra soar o gongo, né? Soar o tum, de quando você nocauteou, né? Fala, não, até o nocaute, é isso que ele tá dizendo. E aí ele bate através do Enel, faz o Enel bater no sino, e aí toca o sino. Vou falar pra vocês, eu acho que o som do sino, supostamente, era uma canção, né, que todo mundo ama.
né? Sim. Eu acho que no anime eles vacilaram. O sino é só um sinão mesmo, super alto e tudo mais, né? Mas podia ser mais Eu sempre bonito. fiquei pensando nisso, Andy. Sempre fiquei pensando nisso. É, Pô, entendeu? será que assim, não sei se vocês são apreciadores de sinólogos, né? Sinólogos. Quando eu assisti Corcunda de Notre Dame, eu ficava pensando nisso, tá ligado? Caraca, que cine interessante, tá ligado? O Corcunda tá lançando a brava, tá ligado? Sim. E os cines, eles são realmente diferentes. Cada cine ele faz um som. Eu pensava que ele faria um som específico, sabe? Mas Sim. o som que é do anime é uma parada comum, né? Comum de sino, é. Aí o Luffy toca o sino com o corpo do Enel, mas o sino, apesar de não ter um toque muito bonito, o sino, ele toca tão alto, mas tão alto, que lá embaixo, em Jaya, a gente vê o Bellamy ouvindo, e a Aliança Saruyama, que eram os dois macacos e o Cricket, e eles estão ouvindo, e agora todo mundo sabe que a Cidade de Ouro tá no céu, não no fundo do mar. Cara, nesse momento a gente olha pra o Cricket, e o Cricket começa a explicar umas coisas que você fica assim, por que tá explicando umas coisas assim? Ele falou, tem uma lenda antiga que diz que é explicada, na verdade, por um fenômeno científico. Tem pessoas no céu, e aí como elas estão mais perto do sol, quando o sol bate nelas, a sombra que elas projetam nas nuvens fazem elas parecer pessoas gigantes. E as pessoas geralmente, quando veem isso, se assustam, achando que são bichos gigantes tentando pegar eles. E aí volta de novo, naquele começo do arco, que a gente viu uns bichos estranhos, com umas as lanças assim, parece que iam pegar os chapéus de palha. Não, eles eram o povo do céu. E como é que a gente sabe disso? Porque a gente vê uma silhueta do Luffy gigantesca no céu, cara. Olha isso, como que o pessoal fala mal desse arco, mano. O personagem principal, ele vira uma lenda nesse momento. Você entende que uma galera ali, ou seja, piratas de N origens ali, viram o moleque de borracha que tava ali embaixo, que causou todo um alvoroço. Ele tá no céu nesse momento, como se fosse uma figura divina aparecendo pra eles. É mais um dos momentos que a gente adiciona pra lista de coisas que Luffy Chapéu de Palha fez no mundo. Sim. Porque, tipo assim, até o momento, as pessoas que eram de fora do East Blue, da Grand Line, pensavam assim, ok, ele era o moleque que derrotou o Arlong. Sim. Ok, beleza, chegou na Grand Line. Daí, ele foi, ok, ele é o moleque que derrotou o Crocodile, derrotou um Shichibukai. Beleza, vamos ficar de olho nele. E daí agora, a silhueta dele aparece no céu. Ou seja, além do que ele tava construindo de reputação, de perigo, de força e tudo mais, agora começa a criar-se o mito do Luffy, o Chapéu de Palha. O cara apareceu nos céus pra todo mundo ver. É insano. Não, e daí é mais uma coisa pro mito, tipo assim, o povo, todo mundo viu ele escapando da morte em Logtown, né? Tipo, ele foi salvo por um raio. É muito doido, é muito doido. Primeiro, ele foi salvo de ser executado por um milagre, na frente de todo mundo. E daí agora, ele aparece no céu ao mesmo tempo que o sino da lenda da Ilha de Ouro é ouvido no mundo todo. Então, o povo já supõe que ele teve alguma coisa a ver com isso. E quem conhece ele sabe que foi ele, tipo, os homens macacos lá, o Bellamy e tudo. Não, e é uma silhueta inconfundível, né? Por isso que tem até o Chapéu de Palha. Aí, o Luffy derrotou o Enel. Só que o Enel, isso é muito curioso, né? A Gabi, que não pôde estar aqui nessa gravação, ela falou da outra vez que a gente derrotou o Crocodile. Ela perguntou, o Crocodile morreu agora? E eu falei, ele foi preso. Ele era um Shichibukai que se meteu onde não devia ter se metido, fez merda, tava planejando um golpe contra o governo, né? Então, pegando uma arma ancestral pra isso, é isso que ele queria no Crocodile. O que acontece com o Enel quando ele foi derrotado? Ele morre? Ele é preso? Não, ele tá no céu, ele não responde às leis da Terra, né? Então, ele só é um dos poucos que a gente vê, uns vilões que a gente vê que o Luffy derrota e não acaba com o sonho dele. Ele ainda quer ir pra Fairyverse, que é a lua. Ele cai, tipo, a esse ponto da história, ele e a Arca caem. A gente não sabe eles o que rolou a com Arca ele. começa a cortar as nuvens e tal, mas aí ela pega de novo uma carga e começa a subir em direção à lua. E ele fala assim, quer saber? Eu não tenho mais nada que fazer aqui, não consegui levar ninguém, não vou destruir mais Skypiea, mas eu vou pra Fairyverse, que era o meu objetivo desde o começo. Então, partiu. E o mundo dos céus respira aliviado
acordado por um momento. A gente vê o Wiper, que já deu 2 Reject Dial, né, pelo menos. Ele tava desacordado, ele acorda de noite, e aí ele sai, ele ouve barulho de chamas e gritaria, ele sai correndo da barraca que ele tava dormindo, e ele vê que não é no sonho, realmente a guerra acabou, e o povo tá todo mundo comemorando ao redor de uma fogueira. Não só isso, mas todos os povos, tanto os Xandorianos quanto os anjos, cara, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Eu fico muito feliz com isso. Nessa cena tem um dos meus quadros favoritos do Luffy, que é esse aqui. É festa. É festa. É muito bom, é muito bom. Nossa, esse aí realmente. Tá todo mundo feliz, todo mundo festeja a noite toda e a festa vai até o dia seguinte, quando os poucos estão dormindo, né? Aí a gente vê os chapéus de palha ali, tipo, acordando depois da festa, né? O Sop, ele tá negociando dials. Ele gostou muito dos dials lá do mundo dos céus, né? E ele tá trocando por coisas triviais do Mar Azul. Um elastiquinho. Não, mas antes disso, o Luffy, ele quer cometer piratarias. Aí ele pega... quer cometer piratarias e ele fala assim, bora roubar? Isso. Roubar? Eles querem roubar, fazer um grande saque, mas o Luffy tem uma ideia do que ele quer saquear. Lá dentro da Nola, a gente tem a revelação, né, de que a cobra que tava nos perseguindo todo esse tempo, nos ajudou ali, era a Nola. Ela tocou o sino e ela ficou feliz como todos os outros. Ele viu que tinha muito tesouro dentro dela. É só entrar nela, enquanto ela tá dormindo, depois da festa, e tira todo o tesouro e eles roubam. A galera não vai sentir falta disso aí, porque ele tava lá dentro da Nola o tempo todo, né? Então, vida que segue. Aí, beleza. A Robin... Ai, nossa... Muito bom. A Robin, ela pede pra ver o sino. E o sino caiu, quando o Luffy deu um socão, caiu das nuvens e caiu no mar. No mar branco, né? Só que eles conseguiram resgatar, porque o sino era importante pro povo de lá, né? Dos Xandianos. Na base dele, tem o Poneglyph. E ela lê e ela fica decepcionada. E ela fala, de novo, uma localização de uma arma ancestral. Igualzinho em Alabasta. Ela fica triste e ela fala assim, ou seja, mais um texto que não me leva a lugar nenhum. Só que aí... Poseidon, inclusive. Aí um dos Xandianos aponta pra um negócio do lado e fala, essa escrita não é a mesma que tem aí? E tá fora do Poneglifo, tá na parte de ouro do sino. E aí a Robin pega e lê esse texto e tá escrito, eu estive aqui e vou guiar esses textos até o seu fim. Pirata Goldie Roger. Nossa, eu não consigo descrever o quão feliz eu fiquei em ler essa parte. Porque pra mim é algo, é assim, One Piece ganhou um oceano de profundidade aí. Porque a gente ouve muito falar do Rei dos Piratas Goldie Roger. O que ele conseguiu? O que ele conquistou? Ele chegou na última ilha e ele conquistou o One Piece. Mas a gente tá fazendo a nossa aventurinha que foi derrotar o Arlong, a gente foi pra Log Town e passeou, sobrevivemos, voltamos pro barco, fizemos a promessa no barril, derrotamos um Shichibukai pra ajudar uma amiga, a Vivi. A gente foi pra Ilha do Céu porque é legal uma ilha no céu. Já pensou se ela existe? Fomos pra lá, derrotamos, descobrimos uma história inacabada por 400 anos e a gente acaba essa história, põe um ponto final nessa história. Então, o que o Rei dos Piratas fez que a gente fez também? A gente tá seguindo esse mesmo caminho, o caminho correto? Qual passo ele teve que seguir? E agora a gente vê pela primeira vez um texto dele. Ou seja, esses poneglifos que a Robin tá lendo e tá atrás e tá interessada, são algo que o Roger também teve que fazer. E não só isso, mas ela nos traz mais coisa. Ela explica pros Xandianos que existe um século perdido, um século qual todos os acontecimentos foram apagados da história. E o texto que conta essa época do mundo tá escrito nessas pedras indestrutíveis que se chamam poneglifos. O texto completo se chama Rio Poneglyph. E o Rei dos Piratas pegou esses textos e levou até o seu fim. Ou seja, ele montou o Rio Poneglyph. O Rei dos Piratas não era só um pirata um pouco mais forte que o Luffy, ou que derrotou mais pessoas. Ele deixou sua marca na história. E a gente tá literalmente vendo uma dessas marcas que talvez nunca ninguém mais fosse ver, mas alguém viu. Nossa. E segundo a Robin, ela falou, tem 2 tipos de pedras de poneglyphs. As que guardam informações e as que indicam a localização das outras pedras. Essa é uma que guardava informação, porque falava da localização do Poseidon. Mas o Roger colocou um guia pra localização das próximas pedras ali. O que eu acho? Essa fala é super confusa da Robin. Ela falou isso e o cara, o líder ali dos Xandianos, fala assim, então nosso trabalho foi concluído? Vocês tinham que proteger o texto, mas esse texto já foi lido por alguém e já foi levado. Foi concluído? E a Robin fala que sim. Só que ela fala, mas eu também vou ter que concluir
ele agora. Ou seja, é um trabalho que é concluível, sabe? É possível concluir, mas múltiplas pessoas podem concluir, incluindo a Robin agora também, que é Seria concluída ler da forma todos dela. os Eclipse, concorda? Incluir tudo seria, tipo assim, qual que seria a quest? Ler tudo, beleza. Sim, exatamente. Uma coisa que era muito curiosa é como o Roger sabia escrever desse jeito. Eu sempre ficava pensando nisso, né? Quando eu vi. Sim, Não, fica... não só como ele sabia escrever, mas como que ele sabia ler. Se é uma língua perdida, e a gente sabe que a Robin, ela sabe porque ela é uma arqueóloga, ela sabe porque Isso. ela tem estudos. Exatamente. Mas E aí a gente até agora a gente também não sabe como que a Robin aprendeu. A gente só sabe que ela é uma das pessoas do mundo, uma das únicas pessoas do mundo, e é por isso que o Crocodile tava com ela, porque ela conseguia ler o que tava em Alabasta. E como todo bom shonen, a gente tenta enxergar paralelos entre o Luffy e o Rei dos Piratas, que é o objetivo que ele quer ser. O Luffy não parece ser um cara que saberia escrever ou ler nessa língua super complexa, mas o texto é escrito na primeira pessoa. Eu estive aqui e vou guiar esse texto até o seu fim. Pirata, Gold e Roger. Uma assinatura. Só que aí tem uma coisa. O Gunfall, que era o deus, né? Ele fala que conheceu quem escreveu aquilo ali. E que o Chapéu de Palha, né? O Luffy, lembra ele em personalidade, né? E a Robin fala. Ele se chama Monkey D. Luffy. E aí o Gunfall fala D? E aí fica no ar, né? Porque tá assinado lá Pirata Gold D. Roger Gold e D. Monkey D. Luffy. É mais uma pecinha nessa quebra-cabeça gigantesco que é o One Piece, que é o seguinte, a gente já teve um momento que foi a Kureha, a doutora Kureha, vendo a recompensa do Luffy, escrito Monkey D. Luffy, falando assim, então você saiu com alguém perigoso. E pergunta pro Dalton se ele sabe quem é Gold D. Roger. Ele fala assim, o Gold Roger é o rei dos piratas, né? E ela, chamam ele assim agora, então eu acho que a vontade dos D ainda vive. Então, fica por a isso. determinação dos D. E fica assim, fica a determinação dos D ainda vive. Outra coisa só também, é quando a Robin fala que ela também precisa reunir o que ela leu nos poneglyphs até hoje e levar tudo ao destino final. Ela fala o destino final, que é Laftel, nos confins da Grand Line. Exatamente. Então agora nós já temos um nome para o destino nome. final. A gente já tinha o nome. Já tinha? O doutor lá que cuida da Labum, eu esqueci o nome dele. Verdade. Ele explica falou. como é que funciona o log pose e fala, o destino final é Raftel, que é a última ilha, onde supostamente fica o One Piece. E aí o Luffy fala, caraca, a última ilha. Parece algo razoavelmente conhecido, todo mundo sabe que tem essa última ilha, mas ninguém sabe como chegar, ninguém sabe. Teoricamente o caminho, a estrada de ladrilhos de ouro, tá setada. O difícil é você percorrê-la, sabe? É a segunda vez que a gente fala sobre isso, né? A ilha final, Raftel. E aí, Raftel, Laftel, o pessoal discute isso aí porque tem japonês, né? Cada um traduz de uma forma. E aí a Panini decidiu traduzir como Laftel, né? Então, beleza. Aí, eu gosto muito da cena em seguinte, porque é o seguinte, os Xandianos, já que concluíram o trabalho secular deles de proteger o texto, eles não precisam mais proteger o sino, eles vão proteger o sino, mas eles podem até reconstruir aquele sino ali, porque tá tudo quebrado, então eles oferecem pra Robin levar pros Chapéus de Palha o pilar, um dos pilares, que é o que quebrou, né? Que é todo de ouro maciço. E a Robin, eles vão gostar muito disso, tal, não sei o quê. Quando eles chegam juntos, né? Tipo, tá a Robin e os Xandianos com o pilar de ouro gigantesco sendo carregado, os Chapéus de Palha falam, Robin, corre logo que a gente tá roubando os caras, a gente tá levando ouro pra caramba. Eles descobriram, corre. E eles estão com um canhão gigantesco embaixo do pano pra matar eles. E aí o líder dos Xandianos não entende, fala assim, que vocês não precisam mais disso aqui? Vocês não querem o ouro? E aí a Robin, ela se racha, ela fala assim, acho que não precisa mais não, tá tranquilo, né? Então ela começa a correr também, o Sop faz uma pose e fala assim, peraí pessoal, eu vou fazer uma pose e vou falar. E ele faz uma pose e fala, nós salvamos vocês, não é nada mais, nós somos piratas, não é nada mais justo que a gente leve nossa parte em ouro, então falou. E aí eles vão embora fugindo, com a Robin rindo, é o primeiro arco que a Robin tá junto com esse bando maluco, passando por um monte de doideira mesmo, tá ligado? Já sorrindo pra caramba, porque a galera, tipo, é muito boba. O Daniel falou no começo de Skypiea, quando ele participou aqui, que Skypiea eram, por algum motivo, muito engraçado. Tinha muita piadinha e se encaixavam bem, o humor deles ficava bem bacana no meio dessa aventura fantástica que, sabe, questiona várias coisas e tudo mais, mas tinha também isso aí, desse humor. O bando tá fugindo, já subiram todos no barco, estão navegando, e aí eles estavam
meio quase sem se despedir, mas tá a Connie e o pai dela falando pra eles que era pra vocês agarrarem, que ali era a saída, tem um portão ali da saída de Skypiea, e eles iam voltar depois de tudo isso pra o Mar Azul. Eles olham assim, como assim aqui é a saída? A gente vai descer? A gente subiu pela No Cap Stream, como é que é a descida disso agora, né? E aí eles descem, simplesmente o barco começa a cair, despencando. E eu gosto muito dessa cena, que tem eu gosto também que é o Mary. Os olhinhos de todo mundo saltam, do Luffy, de todo mundo, mas até do Mary, pega e salta com a boca completamente aberta, chocado dessa queda, né? É muito boa. A fantasia, né? Antes disso, só finalizando, antes deles caírem, o povo fica se perguntando, nossa, como assim eles foram embora? A gente nem entregou o presente de despedida e tal. Eles estavam conversando, assim, o povo de Shandora, e eles convidam o Gunfall a ser Deus de novo, porque ele era considerado um Deus, e daí ele foi pra ser o... Não convida a ser Deus de novo, eles convidam a ser Deus no lugar do Enel. E daí ele fala assim, eu sou só o Cavaleiro do Céu, só um mercenário. E daí ele falou assim, não, o propósito de ser um deus é você apoiar as pessoas. A gente vai continuar chamando aqui de Skypiea, a capital vai continuar sendo Shandora, mas você é capaz de unir a gente. Você sempre se deu sua vida por esse reino, a gente quer que seja você. Se você falar assim, a gente vai aceitar. E daí ele falou, nossa, agora que eu ia ter um pouquinho de paz, que acabou a guerra e tal, mas supõe-se que ele aceita, então agora o Gunfall é o novo deus. De Skypiea, mas um deus benevolente. Que diferença, né? Como mudar o status quo do negócio de virar tudo de cabeça pra baixo, né? Acho massa que foi tipo assim, um deus democrático, democraticamente eleito deus, sendo que ele não se candidatou pra eleição. Cara, já tem 2 vezes que aconteceu isso. Em Drum, na ilha do... Com o Dalton, sim. Com o Dalton. E aí em Skypiea, ele, depõe ditadores e coloca alguém que o povo escolhe, né? Só um adendo, igual aconteceu aqui, eu comentei anteriormente, o povo de Hyper não tem noção do quão ruim poderia ser uma pessoa mais tirana no lugar que não ia nela. Sim. Quando eles sentiram falta do Gunfall volta, hashtag volta do Gunfall. Aí, olha só, quando eles estão caindo, estão descendo realmente, indo pro mar, vão morrer, né, de novo, vão estar caindo free falling, né? Surge um polvo balão, e aí pega e abraça o barco, e aí se infla, e aí eles descem bem tranquilamente pro mar azul, né? É uma moça de Skypiea que assopra um apito pra chamar o Verdade, povo, né? assim. É a Connie que quer ser... Isso. Cara, ela chama pra salvar ele. Vou falar uma coisa aqui, nessa parte, antes da gente seguir pra próxima parte. O que acontece aqui? No anime, muita gente não sabe disso, mas entra nesse momento um arco que se chama G8, que é a base da marinha G8, que é um filler que todo mundo gosta, todo mundo recomenda que assista e tal. Vou confessar aqui, nunca assisti, não sei do que se trata. Eu sei que muita gente gosta, até a galera que é manga only, eles pegam e assistem esse filler porque dizem que é bacana, né? Eu também nunca vi, e eu tava acompanhando, pessoas que começaram a ler, influenciadores que começaram a ler mais ou menos no mesmo tempo que eu, o Daniel e a Murphy, eles assistiram o G8 pelo tanto que o povo comentou, e daí eu não tô afim. Então. Não, mas é muito curioso no anime, porque eu não sei como é que acaba o G8, mas você pode pular os episódios do G8 certinho, e aí simplesmente estão os chapéus de palha no polvo balão descendo, e eles caem no mar azul tranquilamente. Ou seja, não sei se no final do G8 eles de novo têm que subir no polvo balão, mas dá pra pular limpíssimo aquele filler e acontece nada. Então fica aí a dica. Se vocês quiserem, eu posso trazer até um react, sei lá, ou uma análise do G8. É porque assim, a gente já tá atrasado? Já estamos atrasados. Mas a Panini também tá atrasada com o volume 14. com o volume 14. E eu não tenho dinheiro pra comprar os próximos. Então, se a gente quiser pro próximo, a gente pode todo mundo assistir o G8 e fazer um clube especial G8. Um clube especial do G8, exatamente. Seria bem bacana. E daí vai ser legal, porque, nós dois que não vimos, então vai ser blind também. Sim, eu não sei de nada, não sei mesmo, juro. Inclusive, seria um ótimo pra ser esse, se a gente já não tivesse atrasado, porque a gente tá saindo de Break Month, né? Exatamente, do mangá. Aí, volta pra Jaya, né? Nesse momento, o mangá... Não, calma. Antes de acabar Skypiea, tem uma narração no mangá, uma narração que eu acho muito bonita. Manda ver. Quando eles estão caindo, a tradução vai ser diferente do que você
tá aí, mas é o narrador. Se erguemos nossos olhos, veremos o céu. Será sonho ou realidade? Sobre as nuvens, 10 mil metros acima do solo, está o reino de Deus. Fazendo silêncio, é possível ouvir o som de seu sino. Hoje ele está ecoando e fará o mesmo amanhã. O eco que alcança o ponto mais alto dos céus, orgulhoso da terra que vaga junto às nuvens. O sino canta a sua glória. Cara, muito foda, muito foda. Não lembrava Muito foda. dessa narração. Muito bom. A narração mostrando só o finalzinho, assim. Tem algumas coisinhas também que a gente não citou, né? Tipo, eu não esqueci o nome dela, mas a que era guerreira, parece meio que um par romântico ali do Wiper, tá cortando o cabelinho da menininha lá, que eu esqueci o nome dela também, que é a menininha que também ouve a voz das pessoas de longe e tal, tá cortando e elas estão falando assim, você fica mais bonita de cabelo assim cortado e tal, não sei o que, é fofinho. Mas é um momento construidor ali do tipo assim, acabou a guerra, agora eles podem viver uma vida mais pacífica, né? Mas vamos lá, volta pra Jaya. Eu falei também 2 ou 3 clubes atrás que quando tá chegando o Bellamy pra bater no Cricket, ele chega no barco dele e o barco dele tem 2 bandeiras, né? Tem 2 Jolly Roger desenhadas, uma maior e uma menor. Uma delas, ele é assim, Bellamy a hiena, e aí a Jolly Roger era uma boca com a língua pra fora, como se fosse uma hiena. Mas a outra boca é o símbolo que o Bellamy picha na casa do Cricket e tem tatuado no peito e tudo mais, que é o que faz o Luffy reconhecer que foi o Bellamy que causou, como mostrou aí o Zor. É um sorriso como se fosse um tapa-olho, né? Exatamente. Eu falei pra Gabi, naquele momento, que isso geralmente significa que aquele navio faz parte de uma frota maior, né? Ele é um pirata que faz parte de uma outra frota. Então, chega o cara que é o dono dessa frota, que é o Don Quixote do Flamingo, um dos Shichibukai que já tinha sido apresentado, indo lá pra Marijoá, pra falar com o governo, sobre a marinha, sobre algumas decisões, assim, depois que o Crocodile foi exonerado, né? Ele chega e vai punir o Bellamy por ter desonrado a sua bandeira, por ter manchado o seu símbolo. Então, pelo que eu entendi, o Doflamingo faz o Bellamy lutar contra o próprio camarada dele e eles se machucam ali, mas se sobreviverem, podem continuar lutando sob a bandeira dele pra tentar recuperarem a honra que eles perderam. Tamo no finzinho, galera, tamo no finzinho. Então, eles estão em alto mar. A última visão que a gente tem do Bellamy é ele sendo executado. Tipo, é uma pessoa que tá com um facão indo em direção ao pescoço dele, não mostra o que acontece, e daí fala assim, Bellamy, o novato que vale 55 milhões, foi executado desse jeito, e o Doflamingo faz um dos 250 monólogos que ele faz, falando que vai começar uma super nova era, assim, exatamente, de piratas. Muito foda, muito foda. Vamos lá. Em alto mar, o bando tá decidindo como que eles vão gastar os espólios da aventura deles no céu. Cada um quer uma coisa, mas no final todos concordam que o certo era consertar o Going Merry, que tá bastante danificado da viagem aos céus e todas as aventuras que eles passaram, né? Lembrando, além de tudo que eles passaram no East Blue, teve a montanha reversa, ser engolido por uma baleia, tá ligado? Ir pro céu, literalmente subir ao céu, lá em cima foi quase todo destruído, tiraram o mastro dele e agora cair dos céus de novo e voltar pro mar. O Luffy decide que ele quer mais um membro pra equipe dele, um carpinteiro naval. Lembrando que o Luffy, sempre que ele tem a oportunidade, ele fala que ele quer um músico. E aí todo mundo se surpreende quando ele fala que quer um carpinteiro naval, porque ele tá entendendo a importância de manter o barco deles inteiros, enquanto... Não, e ele pede um músico também. Ele fala, tipo, nossa, esse cara às vezes tem umas ideias boas, né? Tipo, Sim. pedindo o carpinteiro dele. E um músico também dele. Não! Porque eles querem um músico. Dentro, o Luffy sempre pede além do Luffy gostar naturalmente das coisas que precisa, que nem ele tá procurando, quando ele procura o Zoro, ele tá procurando uma pessoa pra apoiar ele ali. Quando ele encontra a Nami, ele quer alguém que guie. No momento, ele tá ali fechado. Ele pensa no carpinteiro porque ele já viu que o Merry tá, sabe, carregando os freios. E aí, tirando o carpinteiro, ele só pensa no quê? Festinha. Sim, tipo assim, bando zoando, feliz, precisa de alguém tocando uma musiquinha. Então, tipo assim, ele tem essa parada com o músico. Ele tem. Antes do músico, você pode perceber. Quem que era? O cozinheiro. Por quê? Não! Então, quando a gente vê o Johnny e o Yosako lá, o Yosako precisa de vitamina C pra ficar vivo, o pessoal fala assim, sabe o que significa, né? A gente vai precisar de mais um membro da equipe. E aí o Luffy, verdade, um músico. Entendeu? Então, tipo, mesmo quando precisava de um cozinheiro, ele fala antes o músico. E o Luffy é o Luffy, o cara que come e tal, não sei o quê. Ele que pediu um músico antes. Aí os caras, não, cozinheiro. Ele, não, cozinheiro é bom também. Cozinheiro é bom também. Guys, eu vou ter que sair aqui. Tá? Não, tranquilo. Estamos finalizando aqui. Só pra deixar uma adenda aqui, tá? Estamos entrando num arco super
super importante de One Piece, tá? Porque tem lá hereges que vão falar que não, então eu quero deixar minha marca aqui registrado, que eu amo esse arco que tá vindo aí pela frente aí. Sim. Curtinho, com uma lore insana, apenas confiem. Tá? Sim. Apenas confiem. Beleza. Ó, boa noite, pessoal. Segundo o Kaique, esse arco que a gente vai encontrar agora tem o maior inimigo que o Luffy já enfrentou até o momento. É verdade. Não, e esse arco, o Kaique tá certo, é um dos que mais o pessoal fala mal, eu sou um deles. Quando eu assisti, eu cheguei a pular o G8, continuei assistindo os episódios em si, e eu falei, isso aqui é filler também, não é possível. E aí, fui pesquisar, não era filler, eu falei, nossa, eu tô muito surpreso com não ser filler. Hoje em dia eu entendo o propósito dele, só que eu vou falar o propósito dele daqui a 3 clubes, daqui a 4 clubes, talvez. Mas eu vou... Não, eu vou falar, tipo assim, esse arco, ele não é ruim. Eu não chamo esse arco de ruim desde o começo, desde que eu li pela primeira vez, eu achei ele legal. Ele é um arco curto e divertido. No anime, ele é esticado. Então, eu não cheguei a ver o anime, mas, tipo, é legal ter um refresco, né, Isso, tipo assim, não, a gente acabou de sair de um arco que foi uma saga toda, né, o Skypiea foi um arco, uma saga, foi gigantesco. Foi o maior que a gente teve até agora? O maior arco que a gente teve não, até agora? Não, Alabasta é um pouquinho maior. É pouquinha coisa maior. Tipo, 3 capítulos a mais, Alabasta. Mas Alabasta teve 1 milhão de coisinhas. Mas Alabasta teve várias coisinhas levando aquele ponto. O Skypiea começou em Jaya e terminou em Skypiea. Então foi, tipo, se você considerar já com o prólogo, Skypiea é maior. Gigante, sim. Então é legal ter um refrescozinho, assim, depois. Mas eu acho que é que como parece filler, sabe, né? Tipo, não é filler e tem coisas importantes aqui que acontecem, mas é o arco canon mais filler que tem. Sim, mas aí eu vou falar pra vocês. Ele tem, tipo, 16 episódios no anime. Algo assim. É muito insano. E se você vê nas versões editadas, que colocam um pacing bacana, dá pra fazer em 4 episódios. É muito doido isso. Mas vamos lá. A gente mostra agora no quartel da marinha, eles notam a ausência, os marinheiros, do almirante Aokiji. Aí eu quero traduzir Aokiji pra vocês, que é fazão azul. O almirante Aokiji sumiu. E aí vira, e a gente tá vendo ele andando de bicicleta no meio do mar, aparentemente. Ele tá com um cartaz de procurado do Luffy, e ele fala algo do tipo assim, essa família só dá trabalho. Será que não tem alguém decente nessa família? Nessa família, alguma coisa assim. Eu falo assim, o cara conhece a família do Luffy. Corta, é tipo uma página só isso aí. E aí, vamos lá. Não, é literalmente uma página, só que acho legal que ele pede, ele quase atropela um golfinho e daí ele pede desculpa. É verdade, muito bom. Eles estão a caminho da próxima ilha, eles passam por uma tripulação de um navio depressiva. E aí logo em seguida passa uma onda causada por macacos peixe. Não são peixes macacos, são macacos peixe. E em seguida, os chapéus de palha chegam em Long Ring Long Land, onde tudo é longo. Cara, é muito doido. É muito rapidinho acontece isso. Eles passam por uma tripulação que tá toda assim, será que vale a pena viver ainda e tal? E passam uns macacos peixe, uns bichos super bizarros, gerando uma onda, e a onda simplesmente engole o barco. E aí eles chegam na ilha. Cara, é muito loucura ao mesmo tempo, entendeu? Nessa ilha, eles encontram o que eles acham que é o espírito do bambu, que tem um bambu, 2 bambus na frente deles, e tá falando com eles, esse bambu. Só que aí eles descobrem que, na verdade, é um cara que tá no topo dos bambus, porque ele usa os bambus de pernas de pau muito grandes. Nessa ilha... E um detalhe, eu acho que é o que você ia falar. Um detalhe dessa ilha e os animais... Tudo é longo lá. Tudo é longo. Os bichos são todos esticados e eles são esticados de um jeito bem diferente, assim. Eles chegam a ver, tipo, um tigre, acho que ele é esticado, tipo, de lado, assim, né? Ao invés de ser comprido, ele é largo. Esse senhor aí, eles explicam pros chapéus de palha que essa ilha, na verdade, é um arquipélago em formato de anel. Esse aí é um... salsicha. Esse aí é um... salsichão. É um cachorro. É um cachorro, sim. Exatamente. Esse cara explica que, na verdade, aquela lá é uma ilha que é um arquipélago. Um arquipélago que é uma ilha. Em formato de anel. Por isso que se chama Long Ring Long Land. E elas têm pequenas ilhazinhas. Porque quando a maré baixa o suficiente, o que acontece uma vez por ano. Lembrando, a maré baixa uma vez por ano. E ela mostra que existe uma camada de terra interconectando essas ilhas. Então não é um arquipélago em formato de anel. É uma ilha só. Só que tem partes tão baixas que a maré engole normalmente. Mas uma vez por ano, ela baixa o suficiente pra mostrar que elas estão interconectadas. Pra quem não tá conseguindo visualizar, né? Visual. É assim.
Long Ring Long Land. A cada 3 anos, o povo dele migra de uma ilha pra outra. E eles demoram 30 anos pra dar uma volta completa. Ou seja, tem 10 ilhazinhas nesse arquipélago. Ele ficou pra trás do resto do povo dele que migra entre esses pontos. E agora ele tá esperando os 30 anos pra encontrá-los novamente. E ele ficou preso em cima do bambu porque ele tinha muito medo de descer. O Chopper fez amizade com um cavalo que é bem longo e ele parece uma girafa. É um cavalo, porque as pernas e o pescoço. Ele parece uma girafa, né? Porque ele tem um pescoço grande. Chamado Sherry, o nome do cavalo. Só que a Sherry, ela é capturada pelos piratas Foxy, que chegam... É muito rápido que avança esse arco aí. Esses piratas Foxy desafiam o bando do Chapéu de Palha, porque eles chamam de Davy Back Fight. Eu coloquei aqui na minha nota... Os Piratas Fox, eu não lembrava do nome deles, porque, né, mas é o Foxy, o Hamburg, Burg e a Porsche, que são... Exatamente. Vocês não vão precisar de lembrar desses nomes. Não, Então, eu tenho aqui na minha nota, essa é a deixa do Kaique pra falar o que ele acha disso. Tá escrito aqui na minha nota, né? Por quê? Porque o Kaique acredita que eles voltam algum dia. Eles vão voltar algum dia. Mas sim, confia. Eles convidam o Chapéu de Palha pra desafio, né? Pra uma Davy Back Fight. Essa Davy Back Fight, ela é uma luta valendo tripulantes do navio, do bando. E aí eles fazem uma Davy Back Fight, você pode escolher se vai de 1, 2 ou 3 rodadas. Então, como eles escolheram a mais top, que é de 3 rodadas, eles atiram 3 moedas para o fundo do mar, em homenagem a Davy Jones, o cara que tá lá no Flow Games lá, que não sabe qual que é o Mario, né? Não, falando sério, agora Davy Jones, ou seja, Davy Jones, o pirata, é um pirata da vida real, né? Um pirata mito. Sim, aquele cara com barba de polvo do Piratas do Caribe, sim. Exatamente, ou seja, tudo é baseado na mesma coisa. Sim. Ele também existe dentro do mundo de One Piece. E eles resolvem participar por quê? Se você não participa, se você foge, é uma desonra. Você é um covarde, você vai perder a sua honra e eles querem tudo menos isso. A Nami até fala uma coisa do tipo assim, mano, quem liga pra isso? É só a gente ir embora e fingir que não aconteceu nada. E aí os outros falam, eu prefiro morrer do que ir embora agora e deixar a gente perder a nossa honra fugindo disso aqui, né? Então beleza, vão ter 3 rodadas valendo tripulantes. Valendo tripulantes, eles podem perder um dos chapéus de palha nesse momento. E estão definindo os 3 times. Os times não podem repetir tripulantes, pessoas no time. E pode escolher até 7 pessoas pra participar dos 3 jogos. Como eles estão em 7, todo mundo tem que participar. Todo mundo participa, perfeito, né? A primeira rodada vai ser com o Sop, Nami e Robin. É um dos times. É a corrida Donut. A corrida Donut, ela é uma corrida em volta de Long Ring Long Land, de uma das ilhotas, né? Desculpa. Eu vou bem rápido por essa parte do arco, porque não é tão importante assim o desenvolvimento. É muito legal de você assistir, é muito legal de você ler, só que... É bem legal de ler, é tipo uma maratona do Faustão, sabe? Isso, parece corrida maluca, parece bastante corrida maluca. Sim. Eu acho até os personagens desenhados, eles parecem personagens da corrida maluca, sabe? Mas beleza. A Robin, a Nami e o Sop, eles pegam a liderança, mas o jogo é sujo, essa é a questão da Davy Back Fight. As regras não se aplicam muito bem, até porque o juiz é do time do Fox, tá ligado? Os chapéus de palha que não estão participando, eles estão distraídos comendo coisas, e tipo, cada um tá fazendo uma coisa diferente e tudo mais, e aí o Fox, que é o capitão deles, usa no final o poder da fruta da lentidão. É o Noro no Mi. A né? Noro no Mi, que aí ele fala que são partículas Noro que nem os cientistas ainda descobriram, mas que deixa as pessoas lentas. Mas é uma Akuma no Mi, e tem a fruta da lentidão, e aí deixa o time da Robin, o Sop e Nami, que estavam na frente, lentos, e assim eles perdem. Os chapéus de palha terem perdido essa primeira rodada faz com que o Chopper tenha que ir pro bando do Foxy. E eles colocam uma máscarazinha no Chopper e tudo mais, e agora ele faz parte do bando do Foxy. É grave isso, sabe? Apesar de eu ter achado que parecia um filler, porque nesse momento foi o momento que eu achei que era um filler. Eu falei, eles não vão perder o Chopper numa brincadeira idiota dessas, numa maratona. É um filler, é óbvio, porque aí vai fazer isso, não vai perder ninguém. É um bom filler, tá ligado? Mas é um filler. E não é um filler. Tem um motivo, tem propósito. Eu vou explicar daqui a 4 Eles perderam o Chopper e é a última vez que a gente viu ele, infelizmente. Exatamente, fazer o quê, né? Agora vamos pra segunda luta de Davy Back
Backfight, né? É o segundo desafio. Desafio. É um jogo de bola. É um jogo de bola, tipo um futebol, assim, né? E ele se chama Grog Ring. Só que... Só um detalhezinho que eu queria comentar, é quando o Chopper perde, tipo, a gente tem que lembrar que o Chopper é uma criança, então ele começa a chorar, tipo, que ele perdeu todos os amigos, assim, roubaram ele, daí o Zoro, tipo, Chopper, engole o choro. Isso, tipo, o Chopper fala assim, o Zoro fala, o Zoro fica fala quieto assim, aí, se você é um pirata, encara o você jogo tem que até estar o final. pronto pra essas coisas, foda, Sim. foda. Parece um basquete, não parece um futebol, na verdade, porque tem que fazer uma cesta, né? Um dos caras escolhem quem vai ser a bola, o Chopper ia ser a bola deles, só que o Chopper foi pro outro time. Agora, não pode, né? Não pode mais participar, né? E os times não são mutáveis, então fica assim. É um jogo de basquete, só que violento, né? O Zoro e o Sanji quase perdem, porque eles brigam entre si. Eles brigam mais entre si do que contra os outros, e aí eles não conseguem fazer os pontos. E o juiz o Sanji é a bola, by the way. O juiz é extremamente parcial, óbvio. Ele não olha quando o time dele tá cometendo faltas e fica apitando pra botar a culpa nas coisas do que o Zoro e o Sanji tentam fazer. Esse momento é super importante pro Zoro e pro Sanji, mas é o que eu te falei. Não tem como contar. É melhor ver essa parte, né? Tem um vídeo, eu já falei sobre isso, né? Tem um vídeo ano passado, ou ano retrasado agora, que foi um especial de 1000 capítulos de One Piece, que eles fizeram 5 vídeos especiais contando uma história de fãs de One Piece. E aí ele conta a história de, tipo, um cara que criou uma empresa, e ele era o líder da empresa, e o amigo dele era o desenvolvedor, e aí é um cara de negócios, um cara de código, e aí eles não conseguem se dar bem, mas um precisa do outro pra fazer a empresa dar certo. Conta toda uma historinha assim, e aí depois intercala com essa cena do Grog Ring. É a rede social, não sei. Pior que parece mesmo, né? Mas é um videozinho de 5 minutos no One Piece, eu vou botar o link na descrição, e eu vou botar o vídeo inteiro no Discord pra quem quiser ver, sem sujar o algoritmo do YouTube. A rede social, o Sanji é o Mark Zuckerberg. Exatamente, porque ele é loiro. E tem uma cena, intercalam essa cena com o anime, só que remasterizado o anime, reanimado tudo, muito bonitinho e super detalhado e tudo mais, é bem bacana, vale a pena ver. Mas é o Zoro e o Sanji falando assim, ele fala tipo 20 segundos, uma coisa assim, né? 20 segundos de trégua, vamos cooperar e a gente consegue. E aí o outro fala, é tudo que eu preciso então, só esses segundos eu te ajudo e a gente ganha. E eles jogam juntos, o Zoro sem espada, é muito bom, você vê o quão poderosos eles são, com a força da natureza que eles são, quando eles trabalham juntos e mesmo assim eles deixam, às vezes, se afetar pela disputa entre eles, mas eles fazem juntos, eles ganham o ponto e a Nami distrai o juiz bem na hora pra ele não reclamar de que eles estão trabalhando em perfeita sintonia, e logo em seguida ela faz o juiz apitar pra encerrar o jogo. Então, eles ganham. Não, e o juiz não ia apitar pra finalizar o jogo, ele ia apitar pra expulsar o Sanji. Pra expulsar o Sanji, mas é que ele tá distraído. É muito bom essa cena. Mas é engraçado, é muito engraçado. É engraçado, vale a pena mesmo. Com essa vitória, a Nami sugere que eles peguem o próprio Foxy. Sim, vamos pegar o capitão, porque eles explicam que você pode pegar até o capitão ou a bandeira, né, e desmontar aquele bando. E eles até explicam, os piratas Foxy, que eles fizeram isso com outro bando, que eram os piratas depressivos que a gente viu lá sem capitão e sem bandeira, que foram tomados pela onda do macaco peixe. E é o que a Nami tenta explicar pro Luffy antes do Luffy chamar o Chopper pra vir pro lado deles, que é a terceira etapa é uma luta mano a mano que ia ser o Luffy contra o Foxy. Se eles pegarem o Foxy, eles ganham por WO, eles ganham por desistência. Os piratas Foxy, eles estão assim, não, vocês são desonestos, não acredito que vocês vão fazer isso, não pode fazer um negócio desses, que absurdo e tal. E o Luffy fala assim, eu não vou fazer isso porque eu acho chato isso, né? Então, ele chama o Chopper. Não só isso, mas a Robin apontou o fato de que se eles pegassem o Fox ia virar um companheiro deles e daí ninguém queria ir. Exatamente. E aí, eles pegam o Chopper de volta. Pode ser que a minha memória não esteja me traindo, mas eu lembro que no anime, eles fizeram uma coisa um pouquinho diferente, assim, pra esse arco, que se eu não me engano, o Luffy pede o cavalo que tava sendo capturado. Ele pede o Chopper de volta e ele parte pra partida de boxe, pra luta de boxe, que é a terceira fase do Dave Backfight. O Luffy conta com a ajuda do Usopp pra se preparar pra essa luta, né? E aí eles estão achando que o design, o look dele é mais importante pra luta. E aí ele sai com algo... Ou a peruca, né? Então, ele sai com um visual
visual que muita gente acha que é polêmico. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse aí é o Afro Luffy. Ele se chama Afro mesmo, porque o pessoal fala assim que o Afro é o que dá o poder pra ele. Ele tá com um calção, uma tatuagem falsa no peito, que é em formato de uma caveira com X, e uma peruca afro. Isso é uma piada do Oda que não envelheceu bem. Tem um cara... Não, eu ia falar só porque o Sop que... Ah, tá. É um lutador japonês, chama Yoko Gushiken. Ele tinha esse afro e tal. Era uma piada que o Oda tava contando com aquele lutador japonês, que ele falava que o cabelo dava força e tal, meio que Sansão, tá ligado? E aí, quando foi removido do contexto, anos depois, ninguém pega a referência e acha que o Oda tava colocando... O que o Sop tava falando aqui era que o penteado desperta a fera selvagem adormecida dentro de qualquer um. As pessoas se perguntam se todo mundo que usa penteado afro ou se todos que têm o Black Power se tornam campeões, mas isso é algo que nem a ciência contemporânea consegue responder. Você só sabe que a peruca vai dar o poder que ele precisa. É muito doido essa explicação, né? Mas... E daí eu acho que a peruca cai melhor no Sop do que no Luffy, né? Muito melhor, verdade. Ficou muito boa. Estamos chegando no fim desse volume, né, galera? A luta, ela é bem injusta, assim. Tem várias etapas e armadilhas, né? O Fox fica se escondendo e usando o poder no Luffy pra poder bater. E funciona assim. Ele usa pra deixar o Luffy lento. Ele dá um monte de soco no Luffy lento. E aí, quando acaba o poder... Conserva a energia. Ele toma todos os socos com a energia que foi conservada pelos golpes de uma vez só. E o Luffy não consegue nem revidar porque ele tá lento. E aí, a luta se desenvolve pra entrar no barco do Foxy, onde ele tá preparado com uma armadilha que vai soltar fogo, espinhos. Aí, o volume acaba bem aqui. Bem nesse momento, não tem mais a conclusão da luta. A gente viu a luta toda se desenvolvendo. Aparentemente, dá a entender que o Luffy encontrou uma maneira de vencer o Foxy, apesar dele tá fazendo todas essas armadilhas e trapaças, assim, né, realmente, pra tentar ganhar. O Luffy aparentemente vai conseguir ganhar, só que o volume corta bem aqui. Eu tentei deixar bem resumido o Dave Back Fight, porque os acontecimentos em si, vale mais a pena você pegar, assistir e fazer o julgamento por si mesmo. Parecem episódios de corrida maluca mesmo, Dick Vigarista, o Muttley e tudo mais. Os personagens são bem estereótipos e é engraçado mesmo. Só que a luta do Foxy, se eu não me engano, só ela já tem, tipo, só 4 episódios só com isso, dedicado a essa luta. E ela tem, tipo assim, um capítulo, acho que nem isso, no mangá. É tipo o finzinho de um capítulo e é o começo do outro, que aí fica no próximo volume mesmo, e já acaba. E lá, no anime, são 4 episódios, super irritante, você vê o Foxy usando o poder dele o tempo todo de forma injusta e tudo mais, e cenas repetitivas e tudo mais. Parece que o Foxy usou o poder nos animadores, sabe, no estúdio, pra enrolar tanto, assim, a história. E não valia a pena. Só que eu queria muito que tivesse acabado o arco aqui nessa parte, porque eu acho que uma das partes mais importantes do arco do Foxy, da Dave Back Fight, Long Ring Long Land, é o finzinho, que vai ficar pra próxima semana, porque é aqui que rola a divisão de volumes, né? Então, o 11 aqui, começa aqui, acaba aqui, ó, a luta do Foxy contra Afro Luffy, e agora a gente já começa a história do 12 com o finzinho da Dave Back Fight, que vai ficar pra o próximo episódio. Tem alguma coisa que você quer dizer aqui ainda pra esse episódio? Não, tem duas coisas. Primeiro é comentar sobre como só tem 2 capas que mostram, né, a capa e a capa de trás. Tem a capa do 3º volume, que não aparece, que é essa aqui, que é o Norland com o Calgara, que eu acho bem foda, essa capa também. E por mais que eu goste da capa com o chapéu de palha no céu, e por mais que eu não goste da capa do Fox com o Luffy no final, eu acho que pra esse volume, essa capa precisava estar, porque ela termina em Long Ring Long Land, e eu acho que a capa do Norland e do Calgara deveria ser a capa principal. Até porque o Calgara é o personagem da lombada. Verdade, então... Concordo. E aí, você vê que foi histórias bem complexas, mas acabamos Skypiea, depois de 3 ou 4 clubes já, mas acabamos Skypiea, já estamos em outra história, já começa com uma outra história razoavelmente leve, né? Pode ver que, pelo menos dentro desse volume aqui, a gente já conseguiu perder o Chopper e conseguiu
conseguir o Chopper de novo. Então... Long Ring Long Land é considerado parte da saga de Skypiea? Ou Não. parte da próxima saga? É 100% a próxima saga, E nós não vamos falar o nome ainda. O nome, Mas a outra coisa que eu queria falar é que a gente termina as histórias de capa do Ace nesse volume. O Ace, ele tava procurando Barba Negra, ele se infiltra na marinha, ele faz amizade com umas fazendeiras, assim, né, no meio do caminho, e daí, nesse volume, em algumas das capas, a gente descobre que os cozinheiros do navio da marinha que o Ace tava infiltrado eram pais da menininha. Isso. Eles precisam voltar e tal, né, pra menininha e tudo mais, né? E o Ace, ele descobre a localização do Barba Negra e, tipo, ele se revela como um pirata, né, ele quebra o disfarce e daí ele acha a localização do Barba Negra e daí ele aparece no navio, né? Ele aparece no navio? Não. Deixa eu achar aqui. Eu acho que acaba com suspense. Ele é descoberto e daí a marinha tá atirando nele e daí depois que ele é descoberto conta a história dos pais da menininha e a última, a parte final, é ele no navio do Barba Branca, com a bandeira do Barba Branca. Não, eu acho que esse é o naviozinho dele, que é tipo parece um botezinho, né? E daí ele fala pela honra dos piratas. Okay. Então supõe-se que ele descobriu a localização do Barba Negra e ele vai pra lá. O próximo ponto dele é lá. E daí não tem mais história de capa até o final do volume, mas tem uma capa que eu acho cursed, que eu queria mostrar. Acho que é no final de Skypiea, que é o Luffy imitando um esquilo voador, e daí ele se estica todo pra virar um asa delta. E eu acho muito cursed. Eu tô tentando achar aqui agora. Nossa, é muito mesmo. Ele parece uma pipa chinesa, né? Mas sim, realmente cursed. Mas eu falar pra vocês, tem uma pequena curiosidade, uma pequena trivia, é que a menina lá que o Ace salva, né, e faz se reencontrar com os cozinheiros que eram da marinha, ela é de um reino chamado Lulúcia. É isso, a gente sabe o nome do reino que ela mora. Então, é isso, só quando a gente vê notícias, alguma coisa assim, do reino de Lulúcia, a gente sabe que é esse reino aí que... A gente sabe que a menininha possivelmente estava lá, né? Que a menininha tava lá e deu leite pro Ace e reencontrou os pais dela, né? É isso. Então, tá bom. Vamos encerrar por aqui. A partir do próximo vai ser só pedrada, meu. Só pedrada. Não, é só pedrada. Não tem o próximo. Como você quer fazer? Você quer fazer o especial G8 pro próximo? Vamos tentar. Eu acho legal, não só porque, tipo, o calendário da Panini já tá atrasado, então não dá pra comprar o 14, né? Só tem o 13 disponível pra compra. E eu não tenho 13 nem dinheiro pra isso. Então acho que mais um mês daria tempo de comprar o 13 da Panini e lançar o 14, então já dá pra adiantar também. E a gente assiste o G8, que não tem muita gente que assistiu. Boa. E se pá, dá pra colocar, tipo, já que vai falar do G8, eu não sei o quão grande é, mas dá pra colocar algumas coisas mais de anime only. Não necessariamente falar muito sobre, mas tem coisas fillers do anime que aconteceram até agora que foram massa, que a gente só passou sobre, tipo, o bar em Logtown, tem uns... uma boa, essas coisas que o anime adicionou. Sim, concordo. tipo, tem algumas coisas em Alabasta que eu acho que aconteceram também que ficou legal e tudo. Tá bom, mas beleza. É isso então. Falou, pessoal. Bora lá então. Falou, até gente. A próxima. Até. Tchau, tchau.